Olá, que Deus abençoe você da FJU, da Força Jovem Universal. Bom, eu queria te perguntar uma coisa. Você já parou para comparar o Evangelho de Cristo e dos seus discípulos após a subida dele aos céus com o Evangelho da Força Jovem? Você já imaginou Jesus colocando os discípulos para vender água no deserto, para arrecadar ofertas, para continuar a obra de Deus? Você já imaginou Jesus colocando os discípulos para vender vestes, para arrecadar dinheiro para um grande evento que vai salvar muitos jovens? Você já imaginou Jesus vendendo chaveirinhos com o templo de Salomão e uma escultura do templo de Salomão? Já? Duvido. Você já leu isso? Amigo, talvez você é aquele jovem dedicado à obra de Deus, ao ponto de vender água no sinal, ao ponto de vender chaveiro de casa em casa, de vender camisa. Olha, você que é obreiro, que é líder da Força Jovem, que é vice-líder, que é secretária, olha, você deve estar assim, ó, sufocado. Não por Jesus. A sua intenção é servi-lo, mas você está servindo a um homem. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele não deixou essa doutrina. E se você realmente não é um religioso, se você é de Cristo mesmo, você vai entender, você vai compreender o que eu estou falando. Você já deve ter visto um helicóptero descendo em cima do templo de Salomão, em São Paulo. Lembra quando Jesus foi entrar na cidade? Qual foi o meio que ele entrou na cidade? Um jumento, um burrinho. Agora eu te pergunto, se é para o servo de Deus, o Filho de Deus ter o melhor dessa terra, não era para Jesus ter entrado de carruagem de ouro, num cavalo lindo, grande, forte? Se Jesus tivesse pedido a oferta do povo para isso, eles teriam dado. Mas Jesus pediu? Jesus quis andar no melhor dessa terra? Não, sabe por quê? Porque Jesus, como o apóstolo Paulo disse, que ele nunca cobiçou ouro, nem prata, nem vestes. Coisa que os profetas de hoje cobiçam, o melhor da terra. Enquanto você que é servo, você está aí passando necessidade para bater as metas. E se você não bater, você é chamado de fraco. Se você não bater, você não tem espírito. Esse é o Evangelho de Cristo? Me mostra na Bíblia onde Jesus incentivou isso. Acorda, amigo. Sabe o que eu sou da Universal? Sabe o que eu sou? Eu sou ex-jovem, sou ex-pastor auxiliar, sou até tio da IBI, sou ex-tio da IBI. Eu sei que não pode ter tio homem, mas eu tive que fazer isso porque não tinha tia. Sabe o que eu sou? Eu sou ex-membro, eu sou ex-escravo. Eu não conheci o Evangelho de Cristo. Eu te proponho a ler o Evangelho, o Novo Testamento, e cair em si. Cair em si do que Cristo pregou, tá bom? Olha, eu sei o que você passa, obreiro, líder do Força Jovem. Eu já estive aí no seu lugar. Eu sei as metas. E a questão nem é encher a Força Jovem. A questão é bater aquela meta
que quando vem um evento, olha, você tem que ser forte. Só os fortes suportam. E os fortes batem a meta. Dinheiro, ofertas. Se os apóstolos conseguiram fazer o evangelho sem ouro e prata, o porquê tanta oferta? O apóstolo Paulo, ele trabalhava. Leia o evangelho. Leia em Atos 20, 30, daí diante, você vai ver ele dizendo que se sustentava com o trabalho das mãos dele. Ué, os servos de Deus, eles não sobrevivem da oferta? Mentira. Paulo não era desses. E ele ainda fala, não cobicei ouro nem prata. Que Deus te abençoe, você que é jovem obreiro da Força Jovem, e que o Evangelho de Cristo te acorde, pois isso daqui é um título muito precioso para quem está enganado, tá bom? Porque isso daqui é título. O Evangelho de Cristo tem que estar dentro de nós. E você tem que ir contra tudo e todos que vá contra a palavra de Deus, contra o verdadeiro Evangelho. Então, mostre que você é de Deus. Tenha coragem de largar isso daqui, tá bom? Tenha coragem. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe grandiosamente. Eu prefiro estar assim. Igualmente, um dia eu vou estar com Cristo, do que com isso aqui e ser escravo e viver no evangelho que eu sei que não é o que Cristo pregou. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê sabedoria e saiba de uma coisa: eu te amo, eu não te odeio, eu não quero ver o teu mal, eu quero apenas falar o evangelho que hoje eu conheço. Que Deus te abençoe.